Bem-vindo, bom dia, Ciro, tudo bem? Bom dia, Denise. Um forte abraço a você, a toda a gente querida do nosso Curitiba e de todo o Paraná. Tá falando de Fortaleza? Eu moro onde você passa férias, né? É onde eu passo férias, eu tô com saudade. Agora a temperatura aqui tá 11 graus, eu garanto que aí tá bem mais quente, né? Agora. Aqui a gente mandou pintar aqueles termômetros com 28 graus, porque é 28 graus o ano inteiro. Oh, inveja, boa! Olha, a Rádio Portal Banda B aqui em Curitiba vai entrevistar agora, com o maior prazer, via Instagram e também aqui pelo portal, pela rádio, por todas as plataformas, o ex-ministro Ciro Gomes, vice-presidente nacional do PDT. Vamos aqui trazer um resumo. O Ciro que se candidatou à presidência da República em 2018, ele terminou na terceira colocação, também se candidatou em 98, 2002, foi prefeito de Fortaleza, governador do Ceará, ex-ministro, né, foi ministro da Fazenda no governo Itamar Franco, ministro da Integração Nacional no governo Lula, deputado federal. Agora também acabou de lançar um livro, daqui a pouco a gente vai falar sobre o seu livro. Mas eu começo, Ciro, falando, eu gostaria de trazer um assunto mais recente aqui. Queria começar por um acontecimento. Na última sexta-feira, o presidente do Banco do Brasil, o Rubem Novaes, pediu demissão. Inclusive, ainda pelo que eu sei, o presidente não escolheu o sucessor. Mas dias antes, em algumas entrevistas, o senhor fez denúncias graves envolvendo o Banco do Brasil. Falou até num roubo moderno dentro da instituição, de que o Banco do Brasil teria vendido papéis de empréstimos no valor de 3 bilhões de reais por cerca de 300 milhões ao BTG, um banco fundado por Paulo Guedes, ministro da Economia. Essa denúncia, na sua opinião, tem alguma relação com esse pedido de demissão do presidente do Banco do Brasil? Eu não posso afirmar porque eles não reagem às coisas que eu falo, não me processam, não é porque sabem que eu sou muito responsável, muito cuidadoso, eu sou uma oposição que já fui, né, ministro, como você disse, já fui governador, já fui prefeito, e eu não cometo a leviandade de atacar pessoas ou atacar instituições sem documentos, sem absoluta segurança. E, de fato, o governo Bolsonaro está se especializando nesse tipo de negociata em que dinheiro público de grande volume está sendo desviado da vida brasileira, do povo brasileiro, aproveitando-se, inclusive, da distração da nossa grande mídia em função da tragédia da pandemia, que já matou mais de 88.600 brasileiros no momento em que nós conversamos. Quase 2.000 aí no nosso Paraná, onde a coisa está piorando. Pois bem, o que aconteceu no Brasil foi exatamente isso. O Banco do Brasil foi fundado por Dom João VI, lá no século XIX, e nunca na história do Banco do Brasil ele vendeu carteira. Isso é uma prática muito exótica de bancos menores que fazem isso, enfim, mas o Banco do Brasil, que é um dos maiores bancos do mundo, simplesmente vende uma carteira no valor de 3 bilhões de reais de haveres, né, sem que se saiba a qualidade desses haveres, sem que tenha havido uma licitação, para que a gente possa saber por que foi escolhido o BTG, um minúsculo banco que foi fundado pelo Paulo Guedes, e por 371 milhões de reais. Eu já descobri o valor exato. Pois bem, isso quer dizer quase 10% do valor da carteira. É um desconto de 90%, né, do haver que o Banco do Brasil tem. E se eu, por exemplo, Ciro Gomes, tivesse tomado 100 milhões de reais emprestado do Banco do Brasil e amanhã conseguisse quitar a minha dívida por 10%, isso causaria absolutamente estranheza. Mas o Banco do Brasil não faz isso para os mutuários e entrega para o BTG. Por que foi o BTG o escolhido? Por que foram 371 milhões e não foram 200 ou 500 milhões? Ninguém sabe. E eu vou procurar descobrir isso para proteger a sociedade brasileira, que é o mandato que eu recebi. Não tendo a honra de presidir o Brasil, eu recebi quase 14 milhões de votos, me dando a tarefa de fazer oposição, de fiscalizar, de sugerir, de propor. E isso eu tenho todos os documentos para demonstrar que está acontecendo. É o mesmo padrão de negócio ou de negociata da venda da BR Distribuidora, essa rede de postos de gasolina da Petrobras, como também da TAG, que é a empresa de logística da Petrobras. No caso da BR Distribuidora, eles entregaram para um pool de bancos que não tem nenhuma intimidade com o negócio de petróleo, de distribuição de gás, e não fizeram licitação. Entregaram para esse pool de bancos brasileiros, e esses bancos compraram por um preço que ninguém sabe de onde eles tiraram esse preço.
Bom, Ciro, eu gostaria também de falar, a sua postura é muito clara, né, com relação à oposição, à crítica ao governo Bolsonaro. O senhor tem usado exemplos, mas, na sua opinião, qual foi o maior erro até agora do governo Bolsonaro? Ou também algum acerto? Qual que é a avaliação que o senhor faz? Eu faço uma coisa que chama Observatório Trabalhista. Como ele movimenta quase 700 técnicos, eu adiei a nova versão do Observatório Trabalhista, mas a ideia é exatamente de oferecer uma oposição séria, consistente. Então, eu faço um levantamento, não é, de 3 em 3 meses, e agora suspendi por causa da pandemia, mostrando a evolução de todos os números sociais, econômicos, dívida pública, taxa de juros, taxa de câmbio, emprego, participação dos salários na renda nacional, esses assuntos que interessam para o povo, porque eu quero ver se a gente acha um lugar para debater o Brasil fora desses ódios e paixões que estão nos dividindo como nação e de forma vazia, sem compreender o problema e sem ajudar o povo a entender quais são as soluções. Pois bem, no Observatório Trabalhista, nós percebemos que há uma tragédia em acontecimento no Brasil. Por exemplo, a questão da saúde pública. Se você pegar a América do Sul todinha, ela tem 10 milhões de habitantes a mais do que o Brasil. Separando o Brasil da América do Sul, eu acho aí um critério objetivo para mostrar por que o Bolsonaro faz uma administração genocida da crise da saúde pública. Então, separando a América do Sul, eles têm o mesmo clima do Brasil, mais frio para baixo, mais quente para cima, né? Tem a mesma contradição de renda, de desigualdade. O Brasil ainda é o país mais rico de todos os países da América do Sul. Pois bem, no momento em que o Brasil tem 88.600 mortes, em números redondos, a América do Sul tem 42 mil mortes. A diferença é a forma anticientífica, completamente irresponsável com que o Bolsonaro faz. Troca de ministro 3 vezes, no meio da pior crise de saúde pública da vida brasileira. As razões de troca dos ministros é uma confrontação com a ciência, em que o Bolsonaro assume um papel de charlatão, como está definido no Código Penal, ou seja, um cidadão que não tem as habilitações técnicas necessárias, fazendo prescrição de remédios, divide a sociedade entre a favor e contra um remédio, quando a ciência inteira sabe que não existe nem vacina e nem remédio para a Covid. E hoje o Ministério é ocupado já há quase 2 meses, há quase 3 meses, por um general da ativa, que nos transforma numa república de bananas, que não tem nenhuma aptidão para a saúde pública, que, por sua vez, ocupa o Ministério da Saúde, que eu conheço profundamente, né, com 23 cargos mais importantes, técnicos, que têm treinamento de 20 anos, de 30 anos em manejo da saúde pública brasileira, por militares. Nenhum deles com qualquer treinamento, com qualquer experiência em saúde pública. Portanto, aí está um número muito grave. O segundo número que mais está me assustando, e me interrompa se eu estiver sendo longo, mas os números são absolutamente chocantes, é a crise econômica. Nós estamos diante da pior crise econômica da história brasileira, sem par, sem rival. Basta que eu lhe diga que o pior momento foi com a Dilma, nós caímos 3,2% do PIB num ano, 3,5% no outro. Isso era a pior crise econômica da história do Brasil. E o Bolsonaro tende a derrubar a economia brasileira esse ano em 9 pontos. Alguém pode imaginar, isso foi por causa da Covid. Quando a gente compara com a queda mundial vai ser metade disso. Ou seja, nós estamos sofrendo pelo dobro as consequências de uma pandemia por causa do erro estratégico e de não fazer um isolamento social radical, que, ao ser radical, teria a capacidade de encurtar o tempo da crise econômica e de fazê-la menos profunda do que está acontecendo. Alguns números. A projeção de desemprego no Brasil é de 18,7% ali no fim do ano. São 20 milhões de brasileiros desempregados. É o pior número da nossa história. O Brasil, sob o ponto de vista da renda do povo, nós estamos pela primeira vez na história, Denise, com mais da metade da sociedade brasileira sadia para o trabalho, empurrada essa metade, mais da metade, para a informalidade. Sem qualquer proteção, nem agora, nem na velhice, quando vierem as necessidades de remédio, de saúde, de cobertura da Previdência, pela primeira vez na história. Isso quer dizer o seguinte, que depois da reforma da Previdência, a Previdência Social apresentará o maior buraco da sua história, o maior déficit da sua história esse ano. Voltando a déficit, o déficit projetado para as contas públicas brasileiras é 8 vezes o maior da história. Nós estamos indo para 900 bilhões de reais e tudo isso acontecendo e não há um plano, um projeto, um debate, uma discussão para que a gente possa dizer parabéns, é isso mesmo, ou está errado, aqui está uma sugestão. Ou seja, não há nada em oferta para que o Brasil
Aí qual é a consequência disso? Se eu estiver cansando, me interrompa. O Brasil Daqui a pouco eu vou fazer. Pode continuar. O Brasil está vivendo a pior fuga de capitais da sua história. Eu fui ministro da Fazenda em 95 e criei esse indicador. Pois bem, de lá para cá, nunca houve uma fuga em que a conta líquida é que fugiram do Brasil 38 bilhões e 700 milhões de dólares em 6 meses, de janeiro a junho desse ano, já antes da pandemia. O que quer dizer? Aversão a risco. O mundo está vendo o Brasil como um país que está caminhando para o colapso das suas contas públicas. De onde vem esse indicador? Pela primeira vez na história, a dívida pública avança para se equivaler a 100% do PIB brasileiro este ano. E isso quer dizer o seguinte, os juros que estão na menor taxa Selic da história, está aí um lado bom, né? É o menor juro da Selic. Basta dizer que a Dilma estabeleceu uma Selic de 14,25%, com o Bolsonaro está em 2,5%. Só que isso na ponta não acontece nada, porque o próprio governo está pagando 3 pontos acima da Selic sem que a grande mídia diga. Por quê? Porque ninguém mais está confiando no governo enquanto eles fazem essa propaganda, porque a erosão da conta pública, do ambiente do trabalho, do ambiente da produção, quase 6 milhões de micro e pequenas empresas estão no Serasa, que é a antessala da falência. Né? Então, é um descalabro econômico que você não tem ideia. Imenso. Mas vamos olhar para frente, então. Daqui 2 anos tem eleição. Hoje fala-se em impeachment. Eu gostaria do seu posicionamento. É o momento da gente falar em impeachment no meio de uma pandemia e está se criando também, ao mesmo tempo, uma frente de oposição que tem o seu nome. O que vem pela frente nesses 2 anos, já de olho lá na eleição, ou até antes, né? Na sua opinião, caberia um impeachment agora? Esse é o terceiro elemento da mais grave crise da história brasileira, uma crise política crônica que é produzida e alimentada pelo Bolsonaro a partir da confrontação dele com as instituições da República. Não é? Ir à porta de um quartel do Exército, do Comando Central do Exército, confraternizar com gente que pede a volta da ditadura, o AI-5, o fechamento do Congresso, o fechamento do Supremo. Porém, impeachment não é remédio para governo ruim. A gente precisa saber que no presidencialismo o mandato é rígido, de 4 anos, podendo ou não ser reeleito, desde o Fernando Henrique para cá. Porém, o impeachment é a única saída que a democracia tem, que a instituição constitucional democrática tem, para punir crimes de responsabilidade dolosamente, ou seja, de caso pensado, praticados pelo presidente da República. No caso brasileiro, a parte jurídica do processo de impeachment está madura, porque o Bolsonaro comete reiteradamente crimes de responsabilidade. Como eu já descrevi, atentar contra a autonomia das instituições da República. O outro é a exposição da sociedade nacional ao genocídio, em função da atitude anticientífica com que ele tange a crise da saúde pública. O outro é obstrução de justiça, quando ele tenta aparelhar, por exemplo, a Polícia Federal, que é a denúncia do Sérgio Moro, muito grave, que está em procedimento de apuração, inclusive criminal. Porém, a parte política, você tem essa sabedoria na sua pergunta, não está pronta. Não é? O procedimento de impeachment do Brasil hoje não anda. Por quê? Porque o Bolsonaro ainda tem 1/3, pelo menos, de apoio popular e percebendo o crescimento da possibilidade da democracia puni-lo por esses crimes, ele muda de conduta. Desde a prisão do Queiroz, que se aproxima muito pesadamente dele e da família dele, não é? O Bolsonaro cala a boca, sai do cercadinho, tenta fazer entendimentos com a alta cúpula do judiciário, não é? E tem conseguido ficar calado, mandou calar a boca todos esses generais de pijama boçais que o cercam, não é? Que eu esperava que moderasse o Bolsonaro, estão sendo bolsonarizados, né? O general dizendo qual é o limite da corda e ser esticada pela oposição, o outro apreciando conduta judiciária, né? Isso tudo é uma coisa dos anos 60 que nós não podemos mais admitir, nem por retórica. Portanto, é preciso duramente reagir a isso, para proteger as liberdades do nosso povo e a democracia que nos custou muito sacrifício reconquistar. Pois bem, nesse momento, não há um ambiente político para fazer. O Bolsonaro comprou o Centrão. Roberto Jefferson... mas saiu DEM e MDB pularam fora. Será que ele comprou gato? Não, mas esse movimento deve ser lido muito mais como um balé da eleição da presidência da Câmara do que propriamente um desenho de antagonismo ao Bolsonaro. Ele está rasgando dinheiro. Essa coisa do toma lá da cá, eu que vivo aqui na base, junto do povo,
Cada deputado, cada senador de saúde pública, das verbas da saúde, que só foram aplicadas até agora um terço delas, no auge da pandemia, só para você ter uma ideia, o brasileiro precisa saber disso. Não é? O momento de maior genocídio da vida de brasileiros foi a Guerra do Paraguai, matou 37 mil pessoas. Foi um genocídio na época. Né? A história registra o Solano Lopes como um ditador sanguinário, porque ele não prendia, mandava matar, matava todo mundo, etc. Morreram 37 mil brasileiros. Já morreram 88.600 brasileiros agora. E as projeções internacionais sobre o Brasil falam em 180 mil mortes. Por isso que ainda é hora da gente gritar em alto e bom som para que a população se proteja desses antagonismos e que, se puder, fique em casa, que use a máscara se não tiver condição de ficar em casa, que use o álcool gel, porque é muito grave o processo que está acontecendo e a subnotificação. O Brasil é o país que menos testa. Nesse momento, no Paraná e mais 20 estados brasileiros, estão faltando, minha cara Denise, os fármacos para a anestesia da intubação. E sobrando estoques de milhares de quilos de cloroquina comprados a preço superfaturado, 6 vezes o valor, também tem todos os documentos, por ordem arbitrária do Bolsonaro ao comando do Exército Brasileiro. Então, compraram milhões de quilos de cloroquina, está tudo aí se estragando. Eles estão forçando a barra em comunidades indígenas para usar essa porcaria que tem efeitos colaterais muito perigosos e que era um remédio para malária, não é um remédio para Covid. Enquanto isso, falta anestésico para entubar os pacientes brasileiros que já sofreram constrangimento por falta de respirador, por falta de equipamento aliás, a propósito de falta de equipamento de proteção individual, de todo o planeta Terra, o Brasil é o que tem mais profissionais de saúde mortos, porque não temos os devidos isolamentos, porque a incompetência é absoluta. Eu acompanho a execução orçamentária. Até o presente momento em que nós estamos conversando, esse general Pazuello e o Bolsonaro aplicaram 1 de cada 3 reais que foram disponibilizados pelo Congresso para o enfrentamento da pandemia. Bom, 7 horas e 37 minutos, a gente está conversando ao vivo via Instagram e também com a transmissão em todas as plataformas da Banda B. Você pode acompanhar pela Rádio Banda B, também pelo portal, pelo Facebook. A nossa entrevista aqui com o ex-ministro Ciro Gomes. E aí, você vai pintar lá em 2022? Faltam 2 anos, ainda é cedo, mas vamos ter Ciro Gomes pela 4ª vez? Eu cultivo a franqueza, Denise. Eu diria a você 2 coisas que podem parecer contraditórias. Quem já foi candidato 3 vezes não pode andar mentindo para o povo dizendo que não quer ser. Né? Então, eu estou em marcha batida para apresentar uma alternativa ao povo brasileiro. Entretanto, como uma pessoa muito experiente, eu nem posso me apresentar como novo, né? Eu sou uma pessoa que acumulou, acho que nesse limite, nesse nível, que tem mais experiência de todos, tenho 40 anos de vida pública, nunca respondi por nenhum mal feito, nem passei absolvido, me preservei limpo. São coisas laterais, mas eu renunciei às pensões que eu teria direito como ex-deputado, ex-prefeito, ex-governador, lá na data. Eu não fui morar em palácio porque considerava que era um privilégio que não devia me descaracterizar como um homem que veio da escola pública a maior parte da minha vida, educado ao lado do povo e que teve a oportunidade, pela educação que recebi, de almejar até as maiores posições da República com muito êxito. Nunca perdi uma eleição na minha comunidade, onde as pessoas conhecem meus defeitos, nenhum deles é do plano moral. Né? Então, eu gostaria de ajudar o Brasil a achar um caminho. Porém, como eu sei, o que vai acontecer no Brasil nesses 2 anos é tão complexo, tão delicado, tão grave, que seria completamente uma aposta irrealista eu afirmar categoricamente que serei candidato. Eu vou ajudar a construir o caminho. Vou enfrentar, vou falar o que preciso falar, vou proteger aquilo que eu considero que deva ser protegido, nesse caso é a democracia, são as vidas da população brasileira, e denunciar, cobrar, enfim, cobrar as promessas feitas, que estão sendo rasgadas uma a uma, e amanhã vamos ver o que é que Deus assina para o nosso país. Mas, bom, eu tenho que puxar pela memória também. Há quem fale, eu imagino que você respondeu isso em outros momentos, mas para mim fica aquela dúvida sempre, que lá no segundo turno você viajou para Paris, não se envolveu. Há quem diga, olha, se ele tivesse apoiado o Haddad, não teria entrado o Bolsonaro. Ao mesmo tempo, o senhor tem uma postura muito clara de crítica ao PT, apesar de ter feito parte do governo. E houve alguma responsabilidade na sua sumida no segundo turno para Paris
até mesmo do resultado dessa eleição? De forma nenhuma. Quem inventa isso é o lulopetismo corrompido, que quer me levar para a vala comum da desmoralização em que eles se atolaram voluntariamente, porque o Lula perdeu completamente a noção, o equilíbrio, a humildade, se corrompeu de forma absolutamente inequívoca, não só na questão do dinheiro, de apropriar as estruturas do Estado Nacional Brasileiro para o seu projeto de poder, que ele fez, isso eu posso evidenciar de forma muito doída para mim, mas muito verdadeira, mas corrompeu-se porque não tem apreço, não tem respeito, não tem carinho. Pelo contrário, hoje está tomado de ódio pelo povo brasileiro, porque na cabeça dele, que deformou-se pela popularidade exagerada, pela falta de contestação crítica, etc., o Lula tomou-se de ódio porque imaginava que o povo brasileiro devia ter descido aí em Curitiba, ter quebrado tudo na sede da Polícia Federal e ter levado ele, né, para a presidência da República ou para fundar uma nova dinastia monárquica do Lula primeiro e único. Isso, infelizmente, eu vi acontecendo. Não é? O Lula, que tem uma origem humilde, que fez um primeiro momento de governo que melhorou muito a vida do povo, foi se corrompendo e perdendo completamente o apreço e os pudores a ponto de se considerar o dono da República. Só isso explica as coisas que ele faz. Então, veja, eu sou uma pessoa que procura ajudar o Brasil. Então, e vem de longe, vem de longe. Né? Eu, por exemplo, ajudei a fazer o Plano Real, que foi a base da eleição do Fernando Henrique Cardoso. Não é? Eu fiz o quê? Eu fiz para eleger o Fernando Henrique? Não, eu fiz porque o Brasil vinha de 30 anos de uma inflação que matava o nosso povo, não é? De carestia, de não ter como fazer um crediário, etc. Aí o Fernando Henrique se elege, fica popularíssimo e eu rompo, porque ele começa a fazer tudo o oposto do que fez. Nunca fui do PT, eu fui candidato, você lembrou aí na minha apresentação, em 98, em 2002 e em 2018. Portanto, eu não sou do PT. Eu fui candidato nessas 3 vezes e nas 3 vezes havia a candidatura do Lula. Agora, eu não tive a honra de ir para o segundo turno, pela mão do povo brasileiro, a quem eu respeito e a quem eu amo. Quando a gente tem 2 turnos, o que é que você faz? Você é obrigado, não é, a escolher um dos lados que o povo escolheu. E eu nunca deixei de fazer. Nessas eleições de 2018, eles mentem, mas eu vim e votei. O que eu não quis, e é meu direito de cidadão, foi participar da campanha. Por quê? Porque o Haddad prometeu a autonomia do Banco Central, um programa mais reacionário do que o do Bolsonaro. Por quê? Porque o Haddad, que chamou, o Lula e o PT chamaram o impeachment da Dilma de golpe, e se houve um golpe, quem fez esse golpe foi o Senado. Confere? Não foi ali que foi feita a cassação? Pois bem, no dia seguinte... Pois bem, no dia seguinte desse tal golpe que eles chamam, o Lula estava abraçado com Renan Calheiros e Eunício Oliveira, os 2 que votaram pelo impeachment e que presidiram o Senado que fez o golpe. O que eu tenho com isso, pelo amor de Deus? Fora a ladroeira. O Lula, eu tive antagonismos públicos com o Lula, porque, por exemplo, quando ele escolheu o Michel Temer para vice da Dilma, eu denunciei que ele estava escolhendo um corrupto. O Michel Temer me processou. Percebe? O Michel Temer me processou. Aí o Lula bota o Michel Temer na linha de sucessão do Brasil. O Lula e eu sabíamos que o Michel Temer era corrupto. Depois você tem o Lula, eu briguei publicamente, está nos jornais, o Lula entregou Furnas, uma das maiores companhias elétricas do Brasil, para o Eduardo Cunha roubar. Eu denunciei publicamente, o Eduardo Cunha me processou. Então, o Ciro tem processo, é tudo isso, eu denuncio a roubalheira no Banco do Brasil. E agora o Bolsonaro não deixa me processar, mas os outros, o Michel Temer me processou, o Eduardo Cunha me processou. O Lula entregou o Ministério da Integração Nacional ao GEDEL, o povo curitibano, o povo paranaense. Vou lembrar quem é o GEDEL, é aquele que a Polícia Federal lá em Salvador encontrou um apartamento dele, 51 milhões de reais dentro de malas, lembra disso? Todos eles foram presos. O Lula entregou... Tá, mas então, eu vou lhe fazer uma pergunta bem objetiva. Eu vou fazer bem objetivo. Então, eu não queria mais andar com essa gente e já tinha dito isso muito antes, por essas razões todas. Agora, minha influência foi feita toda positivamente contra o Bolsonaro. Veja os números. No primeiro turno, o Bolsonaro tirou 46 milhões de votos, o Haddad tirou 31. E eu tirei 13 milhões. Vamos lá, 14 milhões de votos. Uhum. 31 com 14 dá 44. Então, se 100% dos meus votos fossem para o Bolsonaro, o Bolsonaro, no segundo turno, tirou 57 milhões de votos. Então, a mentira é tão grossa que eles queriam que eu tivesse a capacidade de transferir para ele os votos que eu não consegui para mim. Aí é meio demais, né? Aí não dá, não fecha a conta. Mas se eu fosse te perguntar, objetivamente, o pior, então, na sua opinião, Lula ou Bolsonaro? Tem que escolher. Vale morrer? Não. Mas eu escolho. O pior é o Bolsonaro. Porque o Lula tem um passado
que foi generoso, em certo aspecto, para o povo brasileiro. Vamos recuperar alguns números, porque eu cultivo a honra. Eu cultivo, pode até estar muito fora de moda, mas eu costumo respeitar as pessoas que me dão atenção, que me ouvem. Então, o Lula tomou o Brasil com o salário mínimo valendo $100 e terminou o governo dele, nomeando a Dilma, que era uma desconhecida, sem treinamento, com o salário mínimo equivalente a poder de compra a $320. Isso é uma coisa muito importante. O Lula pegou o crédito no Brasil com 15% do PIB, entregou com 55% do PIB. O problema é que isso tudo foi feito sem um projeto estratégico, era só um projeto de poder. Então, esses movimentos, crédito e salário, explodiram o consumo no Brasil, a população ficou feliz, porque vivia muito deprimida no consumo, e como o Brasil não cuidou estrategicamente da produção, esse consumo foi todo para importação. E como é que não quebrou no governo do Lula? Não quebrou porque os produtos tradicionais brasileiros, soja, milho, frango, né, petróleo, minério de ferro, estavam explosivamente altos os preços, puxados pela China. Quando a crise internacional derrubou a capacidade da China comprar, esses preços despencaram e o Brasil quebrou, porque não tinha mais dólar para pagar o nível de consumo que o Lula expandiu, e que foi o mesmo filme lá atrás do Fernando Henrique, que também viveu um momento de alta popularidade, foi para a reeleição, comprada, etc., e depois quebrou o país. E isso aconteceu no Brasil. A mesma coisa, só que com o Lula foi um pouquinho mais demorado, durou 6 anos, com o Fernando Henrique durou 3. Não é? Mas é o mesmo filme de manipular a taxa de câmbio. A indústria brasileira, Denise, era 30% do PIB, com essas experiências de consumismo e de importar tudo do estrangeiro, caiu para 10% do PIB. A nossa indústria, em 1980, eu mostro isso no meu livro, era a soma da China, da Malásia, de Singapura, do Vietnã, ainda sobrava um tanto. Hoje a China é 18 vezes maior do que o Brasil. Destruíram a economia brasileira. Então, vamos aproveitar e falar do seu livro, né? Inclusive está entre os mais vendidos, o Projeto Nacional O Dever da Esperança. Como é que foi a elaboração desse livro? E o que tem um caminho das pedras ali? O mais explícito possível e com um esforço meu pessoal de ser muito pedagógico, porque é um livro dedicado a todo brasileiro que me dê a honra de lê-lo, mas com especial preocupação com os jovens que perderam a crença na política. Eu procuro demonstrar que, nesse momento, por isso que eu associo a palavra dever à palavra esperança, que não é muito comum. Não é? O Brasil, como eu descrevi para você, está vivendo a pior crise. Então, você imagina um jovem da periferia, não é? Sentindo o peso concreto dessa crise. Não é? Não tem onde ele trabalhar. Nós estamos destruindo milhões de postos de trabalho informais já. Já não estamos mais destruindo só empregos formais com carteira assinada, estamos destruindo empregos na informalidade, numa conta de 7 milhões de postos de trabalho foram destruídos agora na pandemia. Então, o jovem brasileiro está completamente chocado. O que é ser Brasil? O que é ser brasileiro se você nasce numa periferia de São Paulo, do Rio de Janeiro, né, e tem por destino a amargura e a humilhação, quando não o medo, né, do enfrentamento da violência banalizada no Brasil? 20 mil a polícia matou no Brasil. O que falta para a gente entender que, né, 50 mil homicídios e 20 mil assassinatos pelas polícias do Brasil? Não é? Isso é o maior número do mundo, nos dois casos. Então, há um esgarçamento da nação. Agora, veja, o Brasil, entre 1930 e 1980, eu mostro com números, foi o país que mais cresceu no mundo. Nós éramos um país acanhado, não tínhamos estrutura de nada, nosso povo era 70% analfabeto, e, portanto, tudo a partir de uma condição muito pior do que a nossa, o Brasil passou crescendo o mais do mundo capitalista. Crescemos durante 50 anos, meio século, 6,25% ao ano. Quando a gente cresce, a vida de todo mundo melhora. Os empregos aparecem, a busca por emprego não é tão selvagem, então os salários sobem, né? E a infraestrutura do país foi crescendo, a nossa base produtiva saiu da monocultura escravista, do latifúndio, da oligarquia, para uma economia integrada, 15ª produção industrial do mundo. De repente, em 1980, esse projeto morre e o Brasil decai de entre 80 e 2010 para crescer só 2% ao ano. E entre 2010 e 2020 caiu para zero. Então eu procuro mostrar isso e afirmo o seguinte: por que ter esperança? Porque o céu abençoado pelo Cruzeiro do Sul é o mesmo. O chão generoso, que tem petróleo a não contar, não é? Nós temos aí 20 trilhões de reais de dinheiro, de riqueza potencial, que eles estão querendo malversar e entregar para o estrangeiro.
Isso é quanto vale o acervo de petróleo já cubado, já testado no Brasil. O Brasil tem a maior província mineral do mundo, o maior estoque de terras agricultáveis do planeta. Nós estamos crescendo a produtividade agrícola, vocês do Paraná são pioneiros nisso, não só no território do Paraná, mas na grande fronteira agrícola brasileira, na Amazônia, no Centro-Oeste, agora no Mato Piba, que são interiores do Maranhão, do Tocantins, do Piauí, da Bahia, né? São muitos paranaenses, muitos gaúchos que estão trazendo a sua vocação para o trabalho, e o Brasil, sem aumentar muito a área plantada, está ganhando produtividade, é uma razão que o mundo está assustado. O protecionismo contra a competição brasileira vai crescendo, a China já transformou a Argentina no principal parceiro, porque o Bolsonaro está criando casos diplomáticos para ser vassalo do Trump. Tudo isso mostra que o Brasil tem base física, não é? Tem base humana para a estratégia. O que está falhando no Brasil é a política, porque falta uma estratégia, falta uma compreensão do problema. E a tragédia é que, quando esse projeto morreu, a onda neoliberal varreu o planeta Terra e intoxicou a elite brasileira, que já não é mais nacional. Não estuda aqui, não compreende a realidade daqui. O Guedes não sabe o que é o Brasil, nunca viu uma roça. Mas ele imagina se ele chegar em Guarapuava, Cascavel, ele não sabe o que é isso. Ele sai de Chicago, que é uma escola ultraconservadora, é aluno medíocre, e desce para ganhar dinheiro na margem da lei, na especulação financeira. E daí vai para o Ministério dizer da vida e da morte da nossa base econômica. Ele não sabe nada da vida brasileira, ele não compreende o problema da Previdência. Você vai ver o déficit da Previdência esse ano, depois da famigerada reforma, que é uma grande mentira, que só agravou os privilégios e perseguiu os mais pobres. Números: 83 de cada R$ 100 do sacrifício da Previdência. E não é que a gente não precisa fazer uma reforma, precisa muito. Olha o que eu estou dizendo, não é precisava, é precisa muito fazer. Só que eles fizeram do lugar errado. 83 de cada R$ 100 foi nas costas do sacrifício de quem ganha até R$ 2.500. Enquanto, por exemplo, o déficit por pessoa por ano nos militares é de R$ 160 mil. Entre esses em quem pesou o sacrifício, o déficit é de R$ 1.400 por pessoa por ano. Bom, Então, o livro tudo passa pela política, né? Tudo passa pela política. Tudo. Por quê? Porque a única coisa que está falhando é a política. E a política agora tem que trocar esses ódios e paixões, culto à personalidade, para construir uma corrente de opinião, porque tudo que precisa ser feito não está sendo feito, porque a turma é tão safada e incompetente em Brasília que faz tudo errado. Se fosse assim, era mais fácil. Tudo que está sendo feito errado atende a uma minoria que usurpou o poder real no Brasil. O povo vota, todos os mandatos se constituem com a agenda popular e vão para Brasília, o povo volta para casa e os lobbies e grupos de pressão cercam a operação do poder real no Brasil e replicam. Vou lhe dar o número da Oxfam de 3 dias atrás. O Brasil tem 42 bilionários. Então, nós temos nessa revista Forbes, o Brasil ganhou 20 bilionários do Michel Temer para cá. Então, nós temos 42 bilionários, 20 dos quais viraram bilionários no auge da pior crise econômica do Brasil. Pois bem, esses 42 bilionários, nos últimos 6 meses de pandemia, ganharam 34 bilhões de reais. Acrescentaram. Sabe de onde vem esse dinheiro? Do caixa do Banco Central. Dinheiro que não chega para a microempresa, que está quebrando no país inteiro. E não consegue crédito. Quer o número? Nosso tempo, Vou lhe dar o número. Pegaram 1 trilhão com T de tapioca do caixa do Banco Central, colocaram na pandemia, colocaram nos bancos privados, sem normatizar, sem determinar por lei, por norma, mas na crença anunciada de que eles iam expandir o crédito e diminuir o juro. Pois bem, o crédito encolheu e o juro subiu. Aí você diz, e esse dinheiro está onde? Ele imposta no fim da tarde no caixa dos bancos, que pegam esse dinheiro e emprestam para o governo, contra a Selic. Percebeu? Pega o dinheiro de graça, a pretexto de enfrentar a pandemia, e não emprestam para ninguém, porque não querem correr risco, ficam exigindo, e emprestam para o próprio governo pela Selic. Só isso daí vai dar 30 bilhões de reais para meia dúzia de brasileiros. No auge da pandemia, que já matou 88.600 dos nossos. Olha, os números são trágicos, mas é bom, falando para. Nosso tempo está encerrando, mas eleições municipais. Curitiba já foi governada aqui, já teve como prefeito o PDT, Gustavo Fruit, talvez tenha novamente, ainda estamos vendo, mas a sua participação nas eleições municipais,
Você vai se Olha, envolver? Como é que... vou me envolver totalmente, porque essas eleições ela tem duas tarefas. Uma, desenhar uma resposta municipal, que é o momento que nós temos, para ajudar o nosso povo a atravessar essa que é a pior crise social da nossa história. Os prefeitos, os candidatos a prefeitos do PDT vão se preocupar em oferecer uma proposta que, para além de infraestrutura, de escola, de saúde, etc., se preocupe em criar uma rede de proteção para ajudar a atravessar essa crise que é, volto a lhe dizer, a pior da história brasileira. E, de outro lado, o voto nas grandes cidades, uma cidade líder do Brasil, do Sul, como é Curitiba, uma cidade moderna, de gente muito arejada, que zangou-se com a frustração que aconteceu, e eu compreendo isso com o meu coração, é um voto que vai ser interpretado, se ele é a favor dessa situação brasileira ou se está em protesto dessa situação brasileira. E eu vou pedir, assim, com muita humildade, que o curitibano escolha aquele que seja capaz de responder bem as duas questões. Uma com a experiência de quem já foi, pela decência, pela origem, né? Filho do Maurício, que é um brasileiro que todos nós que somos democratas temos grande afeição, grande respeito, e que agora é capaz de oferecer uma proposta de proteção do nosso povo, mas que também sinaliza para uma oposição que não é essa oposição odienta, que não é uma oposição sectária, que não é uma oposição que nega interlocução. Por exemplo, na pandemia eu mandei uma carta aberta para o Bolsonaro, sugerindo um monte de coisas e me dispondo a cooperar naquilo que fosse ao meu alcance, porque é isso que a gente faz. Eu tento, numa democracia amadurecida. Por isso eu vou participar, sim, e o Gustavo Frutti é uma das nossas mais qualificadas propostas para o povo brasileiro. Para encerrar, essa língua afiada, custa caro ou não? Custa bastante caro, mas ela pertence ao povo brasileiro. Eu não tenho dupla fidelidade e eu vou defender o povo brasileiro, custe a consequência que custar. Muito obrigada pela sua participação. A gente ouve falar muito de Ciro Gomes e quando a gente tem a sua presença aqui conversando, fica mais fácil e eu espero que a gente tenha outras oportunidades. Obrigada, Ciro. Muito obrigado a você, Denise. Eu estou procurando isso, oferecer números para que a gente bote a nossa população para pensar e sair dessas manipulações de ódio, de paixão, que não bota nação nenhuma para frente. Obrigada, Ciro Gomes, na Banda B. Um bom dia.